Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Dádiva e Gratidão. A dádiva que nos remete a uma ideia de desprendimento, de entrega, de doar-se em favor de alguém ou de uma causa. Na ciência, ela é considerada um modelo de ação social, onde são estabelecidas relações de liberdade, de obrigação, de interesse e desinteresse. E, além disso, é uma explosão de sentimentos como generosidade, espontaneidade, alegria e gratidão. Aqui no podcast nós vamos conhecer organizações e movimentos de toda a nossa região que atuam com alguma causa, sempre visando, claro, o bem da coletividade ou daquele grupo que se reúne. Ainda que muitas dessas ações ocorram de forma individual. Eu vou fazer a minha audiodescrição. Meu nome é Loriberto, sou homem branco, cabelo bem curtinho, como me chamaram a atenção, olhos claros, um cavanhaque grisalho e eu estou vestindo uma camiseta na cor preta. Quero convidar você para se inscrever aqui no canal do YouTube. Não deixe de curtir, de comentar e compartilhar cada um desses nossos episódios que são inspiradores. Também siga-nos no Instagram, no Facebook, no TikTok e também você pode nos acompanhar no Spotify em áudio e vídeo. Agradecer aos nossos patrocinadores, a Orplan Solutions, uma empresa de apoio às organizações, na gestão, no plano de captação de recursos, na elaboração de projetos, na captação dos recursos, no acompanhamento da execução e também na prestação de contas, e a Orplan você encontra nas redes sociais. Também a Doar Digital, uma super plataforma para captar doações para a sua organização. É um sistema inteligente, fácil, automático e totalmente digital. Gerencie seus doadores e doações. Você pode receber por Pix, boleto, cartão e depósito de forma automatizada e economizando em torno aí de 80% do tempo nesse processo de captação. Acesse doardigital.com.br, fale com o Kleber e a equipe da Doar Digital. E hoje nós temos um episódio muito especial. Primeiro porque é o episódio que celebra os 4 anos do podcast Dádiva e Gratidão. E também porque é um assunto de extrema relevância. A mim ele é muito especial também, porque eu gosto do que a gente vai conversar aqui. Até umas curiosidades que eu tenho, que certamente as convidadas vão nos esclarecer. Vocês já viram aqui na legenda quem vai estar conosco, mas eu tenho a alegria de receber o Clube de Leitura Capitu. É isso. E para esse bate-papo, a Cristiane e a Horaci sejam muito bem-vindas. Obrigada. Então vamos lá, vamos nos conhecer, então fiquem à vontade. Bom, meu nome é Horaci. Vamos à audiodescrição primeiro, né? Então, eu sou uma senhora de 59 anos, branca, olhos claros, cabelo grisalho, um nariz grande. Eu tô vestida com vestido de tirinhas, estampado, verde, azul, marrom também, que eu me lembro. E é isso. Acho que a minha descrição é essa. Então, quem sou eu? Profissionalmente, eu sou juíza de direito aposentada. Eu me aposentei em abril do ano passado. E eu sou casada com o Roberto. Tenho 2 filhas, a Maria Fernanda e a Ana Luísa. E eu adoro o universo literário. Que legal. Bom dia, Loriberto, a todos que estão nos acompanhando, né? É um prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Eu sou Cristiane Sete, vou fazer minha audiodescrição. Então, sou uma mulher branca de 44 anos, loira, olhos castanhos, estou usando um vestido colorido, amarelo, verde, azul, várias cores aqui. Uso brincos dourados e maquiagem leve. Legal. Bom, me apresentando então um pouco, falando um pouco mais de mim, né? Eu sou jornalista, sou sócia de uma agência de comunicação corporativa, sou consultora em marketing e reputação, professora na FURB para os cursos de comunicação, apaixonada por literatura também. Tenho um filho de 12 anos, o Otto,
E brevemente a minha descrição é essa. Muito bom, que legal. Bom, tem um ponto em comum que é a literatura. E também senão não faria sentido, né, participar de um clube de leitura. E aí a primeira pergunta que eu faço é: o que é um clube de leitura? Bom... A gente deduz, né, o que é, mas vamos lá, vamos explorar isso um pouco mais, né? Um clube de leitura é um espaço seguro para se discutir sobre livros. Basicamente é isso, né? A frequência, a quantidade de reuniões, a quantidade de membros do grupo. Cada um decide como vai se desenvolver. O nosso, basicamente, o Clube da Capitu, ele hoje está em torno de 20 mulheres, né? É um clube só de mulheres que se reúne mensalmente. A cada reunião, a gente trata de um livro, a pessoa tem um mês para ler aquele livro, e aí, durante a reunião, são feitas as discussões a respeito. Depois, para dar uma animadinha, tem um jantar, normalmente, né? Os encontros são à noite, a gente faz um jantar que se reveza nas casas, as reuniões se revezam nas casas das integrantes. No início era mais na minha, agora a gente está se revezando. E é isso, a gente tem a parte social do clube, que também é importante, né? E a parte da discussão da temática do livro. Normalmente são de 3 horas e meia, assim, entre tudo, né? Se a gente pudesse, a gente ficava discutindo muito mais tempo, mas como as reuniões são à noite, tem um limitador, né? E é dessa maneira, é uma reunião muito leve, cada uma pode expor exatamente o que pensa sobre a temática, sobre os personagens, sobre tudo. Por isso que eu disse inicialmente... É um espaço seguro, né? Que cada uma pode falar o que pensou a respeito, se gostou, se não gostou, que personagem gostou. O que aquilo, principalmente, que é a maior dádiva, né, do grupo, é dizer o que aquele livro lhe tocou particularmente, né? Essa, normalmente, é a abordagem do clube. Quando a Cris chegou, eu vi os livros que ela trouxe. Eu pensei, em quanto tempo vai cada livro, né? Aí ela disse, não, é um mês, é um livro por mês. Quando ele tem essa grossura, né? Mas se ele é menor, então pode até ter mais do que um. E se também a gente meio que se estabeleceu, né? Que muito mais que 300 páginas a gente vai dividir em mais de um mês. Né? Ainda não aconteceu, mas no próximo ano, provavelmente, com o ingresso de uns clássicos um pouco mais exigentes, a gente provavelmente vai dividir em mais de um mês. Agora, desculpa, Lorieta, esses que a gente leu aqui, esses que eu trouxe, tem 500 e poucas páginas, né? Esse aqui a gente teve que dar conta em um mês. Foi castigado. Então, aí tem uma questão... mas se gosta de ler, sim, tudo bem, vai dar um jeito, né? Sim. E importante, eu acho que também acentuar que nem todas as vezes conseguem vencer o livro, né? Nem todas. Mas mesmo assim é importante participar, né? Com a bagagem que tu leu, o que tu achou até aquele trecho e principalmente ouvir, né? Ouvir o que as outras têm a falar também, a troca, né? Isso é uma coisa interessante que eu até estava comentando com o Loriberto antes da gente começar aqui, esses diferentes pontos de vista, diferentes perspectivas que a gente tem num clube de leitura também, que são muito importantes e que agregam muito também ao nosso conhecimento, à nossa reflexão, né? Nós temos profissionais das mais diferentes áreas e que cada uma traz uma perspectiva diferente, às vezes, sobre a questão psicológica do personagem, sobre o enredo, e algumas vezes até a gente chega no nosso momento de discussão, na nossa reunião, que aquele livro não teve tanto impacto ou não nos impressionou tanto, mas a gente chega lá e com a discussão a gente passa a perceber, né, uma profundidade maior, a gente passa a perceber ali coisas que a gente não tinha visto, né, e isso muda a nossa relação com o livro também. Então acho que essa troca é muito rica por conta disso também, né?
Com certeza. E como é que são estabelecidos o roteiro ou a escolha dos títulos dos livros, né? Antes você mencionou lá, antes de a gente começar, que tinha um calendário já para o ano, né? Mas assim, para a escolha dos livros, não dá briga assim? Não, eu quero esse, eu quero aquele, papapá. É porque a gente tem uma curadora muito competente que nos orienta, nos guia nessa. É justo isso. A experiência de um clube sem uma curadoria específica traz muita discussão, né? Porque se tu deixar meio livre, a pessoa vai ler o que ela gosta de ler. E eu sempre... Por natural, né? Naturalmente é assim que a gente vai, né? Mas o objetivo, é bom a gente acentuar isso, o objetivo do clube não é esse. Ele não é muito entretenimento, né? Eu sempre digo que nem sempre o livro que tu queres ler é o livro que tu precisas ler. E se a gente não diversifica, porque o livro que eu quero ler, ou os best-sellers, eu vou na livraria, eu compro e eu leio sozinho, né? Não necessita de mediação. Mas um livro que, de repente, tu deverias ler, precisa para abrir teus horizontes, teu universo, inclusive de gosto, né? Aí, quem sabe, tu precisa de uma mediação, não é? Então... A curadoria é minha, eu estudo muito para ver o que dá para encaixar, o que a gente precisa estar lendo. E, inclusive, eu arrisco mais, né? Eu arrisco não só escolher o livro, como escolher a mediadora do livro. Porque a cada reunião, as mediadoras se revezam. Então, de acordo com o gosto, a personalidade, não diria capacidade, mas a experiência da integrante com aquele livro, eu tento encaixar a mediação, entende? Quer dizer, antes, para definir aquele calendário de um ano, a senhora já leu todos eles antes? Não necessariamente. Não necessariamente? Não, eu estudei eles, não necessariamente li. Porque eu sempre digo que é muita vida, muito livro e pouca vida. Né? Isso é verdade. O escolher, né, o curar o clube é uma tarefa dificílima. Porque tem muita coisa boa para se ler, muita gente que não para de escrever, né? Então é difícil escolher. Mas eu estou tentando cada vez mais me capacitar para isso. Mas vamos lá, 12 por ano é um bom número, né? É muito maior que a média do brasileiro, muito maior. Mas não se limita a isso, porque cada integrante ainda pode... Justo, é isso que eu digo. O livro que tu queres ler, aí tu vai lá e compra e lê, porque aquilo ali do clube é o mínimo, assim, a meta mínima da gente. Tem esse compromisso com o clube de fazer a leitura daquele indicado, né? Exato. De repente tem que mediar, enfim, né? Tem essa situação. Mas esse é obrigatório. Quer dizer, tô perguntando já também assim, para fazer parte do clube tem que assumir esse compromisso, então. Né? Tem que se dispor a ler. Não tem assim, não, esse aí eu não quero, então eu não vou na reunião. Ou tem disso também, acontece? Não tem. As ausências normalmente são justificadas por algum motivo pessoal, né? Mas não por desinteresse embora isso não queira dizer que elas não reclamem, às vezes, da escolha do livro, né? Que, assim, a maioria não seria gostou. Seria muito estranho se não tivesse uma reclamação, né? Vamos lá. Exato. Mas elas tentam. É isso que, para mim, né, que sonhei com isso, né? O grande abraço para mim elas topam tudo. A gente propõe... inicialmente, a cada mês, quando a gente apresentava o livro no Instagram, eu mesmo fazia a legenda, uma foto do livro, e aí eu propus que elas se dispusessem a fazer um vídeo sobre o livro que elas vão mediar. Todas toparam. Elas são corajosas.
Eu acho que a gente tem um grupo muito participativo também, né? E comprometido. Sem esse comprometimento também nós não conseguiríamos manter essa frequência também de leitura, de encontros, né? Isso que você falou com relação aos interesses pessoais de cada uma também, então é o que acontece. Normalmente nós lemos esse livro do mês ali para discussão e acabamos paralelamente lendo aquelas coisas que a gente escolhe, né? Que a gente quer ler ali por interesse próprio. Mas mesmo quando a leitura sugerida, né, pelo Horaci não nos toca, assim, né? Porque tem aqueles livros que a gente ama, que a gente se apaixona, e tem aqueles que, conheci, li, mas não quero ler mais desse autor, assim, né? Mas mesmo assim, eu acho que é muito rico porque a gente acaba conhecendo coisas diferentes, coisas que nós não leríamos normalmente, coisas que nós não buscaríamos, né? Então acaba ampliando o nosso repertório também e a nossa argumentação, nosso senso crítico, tudo isso, né? Eu acho que isso também ajuda a desenvolver essa parte, né? Eu sempre ouvi que ler aumenta o nosso repertório, o nosso vocabulário, né? A nossa argumentação, né? E por isso sim me chama muita atenção, né? Esse formato, porque assim eu sou assim um devorador de livros também, mas fora de clube, né? E aí eu vou nos meus interesses, claro, né? Mas é fundamental assim ter esse comprometimento, né? Eu tenho um amigo que recentemente ele se comprometeu a ler 50 livros no ano. Disse: parabéns. É uma boa média. É uma boa média, é quase um por semana, vamos dizer assim, né? E ok, tudo certo, né? Mas assim, a minha pergunta às vezes ler por ler também Exato. Não vai ajudar em muita coisa, né? Assim, ou não vai conseguir absorver muita coisa. E aí eu acho que a questão de trabalhar o livro, de ter mediação, de ter esse comprometimento, essa troca, isso certamente... vamos lá, vou fazer o teste com a Cris aqui agora. O livro que tu leu há 2 anos atrás, talvez tu não vai lembrar todos os detalhes, mas assim, a essência tu vai lembrar dele, certamente. Né? Tanto eu trouxe aqui um livro até, que é a biografia da Frida Kahlo, que foi o primeiro livro que eu li no clube, que vai fazer 2 anos, fez 2 anos agora em março que eu entrei pro clube, né? E é um livro que me marcou por conta também de ter sido a minha introdução, né? Mas que, obviamente, lembro, né? Talvez não lembre de todos os detalhes, como você falou, mas lembro muito bem da história. E eu acho que isso, assim, tantos livros que nos marcam, mesmo aqueles que não nos marcam tanto, a gente acaba, como a gente tem essa discussão mais aprofundada, né? A gente acaba conhecendo o contexto em que ele foi escrito, acaba conhecendo um pouco mais sobre o autor, então a gente acaba absorvendo também muita informação por conta disso, né? Que legal, que legal. E talvez seja importante te contar que, assim... tem toda uma contextualização da obra. A gente não abre o livro e sai em branco, assim, zerada. Na reunião anterior ao livro que se seguirá, a mediadora já apresenta o autor e um pouco da obra, para a gente saber onde é que está se enfiando, né? E, normalmente, as reuniões depois, isso virou um luxo tamanho, né? Esses encontros, que a temática do livro é toda abordada no cardápio, numa ou outra decoração. A gente realmente faz uma imersão no livro. E isso tudo faz a gente assimilar mais da obra, né? E tem outra coisa que tu falaste sobre lembrar, né? De detalhes e tal. Eu tinha um pouco de bronca com isso, porque, ainda mais com a névoa da menopausa... Tu esquece. Eu mesmo agora, para o próximo mês, eu estou relendo um livro que... Nossa, assim, a essência eu me lembro, mas o periférico eu não me lembrava de absolutamente mais nada. E eu não sei onde é que eu li, eu ouvi, enfim... alguém dizendo que não te preocupa tanto se tu não lembras. Aquele livro de toda maneira, ele já está em ti.
Ele já foi assimilado enquanto tu estavas lendo. Então, se tu não lembra detalhes do enredo, se tu não lembra exatamente, mas ele já se inseriu na tua alma, sabe? Não precisa te preocupar com isso. É interessante que os livros também nos impactam de forma diferente, dependendo da fase da vida em que a gente lê, dependendo do momento que a gente está passando também, né? Então, muitas vezes, a gente tem na curadoria livros que nós já lemos, às vezes na adolescência, na juventude, e que quando a gente relê hoje, tem uma visão completamente diferente, né? Com certeza. Já passei por isso. Uma curiosidade... Só mulheres, né? Eu acho que no nosso clube e em grande parte dos clubes que a gente conhece... A mulher lê assim, mais, né? Não, eu te falei anteriormente que é o meu sonho ter um misto. Mas eu nunca verifiquei assim muito interesse, sabe? Mas, se depois desse podcast tiverem vários homens interessados, a gente topa o desafio, abrimos um misto. Eu só estou preocupado, fiquei pensando assim, né, que vocês falam assim, depois tem o jantar e tal, isso pode ser meio perigoso. Porque o homem gosta de um jantar, de um churrasco, de uma coisa assim. Mas talvez seja um bom motivo para começar também, né? Exato, eu sempre achei isso. Começar pelo motivo errado, vamos dizer assim. Eu sempre achei isso. Não me entendo errado, motivo errado, tá, gente? Mas é assim, começar talvez pelo... Inverte a ordem, né? Começa com o gastronômico. O gastronômico é só um atrativo. E depois, a comida, ela tem um apelo também, inclusive na temática. Tu experimentar o sabor do território onde a obra ou o autor está inserido... Quer citar já de alguma das obras, assim, só para a gente compreender, assim, das Por exemplo, a gente leu, vou falar do último, coincidentemente é o meu... Ou vamos falar do da Cris, que é melhor. Pode ser. Que é um tipo diferente de livro, então. Foi o último, né, Cris, que tu mediou? Esse aqui foi. O último livro da mediação da Cris foi Palestina, que eu achei uma leitura muito, assim, oportuna para o momento atual, né? E mais ainda que ele é um quadrinho. Deixa eu abrir para te mostrar. Ele é em quadrinho. Então, a gente tenta também... O gibi que eu estava falando antes, viu? Esse, na verdade, é o jornalismo em quadrinhos, né? É como se fosse uma grande reportagem. É escrito por um jornalista. Pedro consegue enquadrar ali, Pedro? Então, assim, deixa eu trazer mais perto aqui. Todo ele é assim daí. Todo. Então, a gente tenta se aventurar também por formatos diferentes, né? Por mudanças de estrutura na linguagem, inclusive, né? De cara que não usa ponto, que não usa vírgula, enfim. A gente tenta se aventurar em formatos diferentes. Sabe que até o quadrinho e a média da idade das mocinhas é mais que 30 anos, assim. Eu pensei que ia ter muito chill com o quadrinho, mas não. Gostaram do quadrinho. A gente leu Maus também, que é sobre o Holocausto, fez um baita sucesso. Acho que a Cris não estava ainda no Maus. E como ele era um jornalista e tal, eu achei que ia combinar com a Cristiane. Nessa oportunidade, a Cris nos proporcionou um jantar árabe, assim. Foi muito legal. Tu te insere no universo da obra, né? Trouxe uma moça que acho que é diplomata ou que é jornalista, né? Ela é Relações Internacionais, ela é formada em Relações Internacionais na Universidade Federal do Rio de Janeiro e foi fazer o trabalho de conclusão de curso dela na Palestina. Hoje ela mora na Alemanha e é super envolvida em causas humanitárias e tudo mais. Então eu fiz uma entrevista com ela, né, sobre essa época em que ela estava na Palestina, o que ela viu lá e tudo mais.
e apresentei então apresentei na minha mediação, né, essa entrevista, até para a gente entender um pouco mais a experiência de quem esteve lá, né, e podia dar detalhes do dia a dia, de como funcionava, enfim. E o livro é sobre essa questão, né, o jornalista passou 2 meses na Palestina, na faixa de Gaza, então falando ali do dia a dia das famílias, dos refugiados, e ela trouxe essa realidade para a gente também. Foi lindo o encontro, comendo comida árabe, foi muito bom. Mas discute, come ou primeiro discute Primeiro depois come e depois discute. Porque imagino que a regra é essa, né? Ficar de barriga vazia, saco... Como é que é o ditado? Saco vazio não para em pé. Né? Não, antes era... A gente também vai experimentando, né? Sim. Antes a gente jantava depois, só que aí a gente ia jantar muito tarde, porque se deixar a gente fica discutindo até beirada da noite, né? Então, aí agora a gente trocou. Logo que a gente chega, janta e depois começa a discutir, e aí tem o tempo livre para discussão, né? Tá, a dinâmica da discussão. Bom, pressupõe-se que todas já leram o livro antes. Aí, no momento da discussão, é feita leitura novamente ou daí já entra nos pontos destacados pela mediadora? Como é que funciona essa dinâmica do clube? Fica a cargo de cada mediadora. Cada mediadora escolhe a dinâmica da discussão. Tá. Se no caso eu estou na função de mediador, quiser pegar Drácula, gente, nós vamos ler agora todo o livro aqui na hora. Vai funcionar? Não vai funcionar. Não vai funcionar. Difícil porque né, não tem como... Às vezes assim, a gente destaca um trecho, a gente faz uma dinâmica. Mas cada um já vem assim com uma... A gente não faz leitura conjunta. A gente não faz, a gente só faz o debate sobre o livro. Então, e o papel da mediadora é patrocinar, provocar essa discussão, né? Mas essa dinâmica pode mudar para outros grupos também. Se for leitura conjunta, vai ter... Mas aí cada grupo tem que, assim, eu vejo em experimentar. Alguns youtubers que falam, né? Booktubers. Eu acompanho alguns que têm projetos de leitura coletiva. Mas, mesmo assim, leem conjuntamente um capítulo e o resto a pessoa segue individualmente e daí fazem lives intermediária e final com discussão do livro, né? Porque a leitura conjunta, assim, se a gente fosse imaginar de toda a obra, é muito pesada, né? Maçante. Bacana. Porque daí já... E demanda muito tempo, né? E aí como já teve essa leitura prévia, cada integrante já vai fazendo seus apontamentos, né? Exato. E vem com eles... Porque, assim, a parte da mediação é só na hora, né? Não tem nada antes, ou tem também? Na verdade, isso eu ia comentar. Normalmente, a mediadora também acaba mandando algum material antes da reunião, naquele mês, né? Que antecede a reunião. Há uma entrevista com o autor ou alguma análise, né? Então, a gente acaba tendo essa troca durante o mês também, ali no nosso grupo, desses drops, assim, de informações a respeito da obra também, né? Pra gente chegar lá um pouco mais preparado para a discussão. Entendi. Já vai com um certo preparo, né? Também é importante. Legal. Eu acho que dá para deixar o desafio aqui, homens, né? Que tenham interesse. Me procure. Depois nós vamos deixar a arroba também do Clube da Capitu e, né, se quiserem deixar as suas próprias também, a gente deixa registrado também. Porque, poxa, vamos lá, né? Até a gente estava falando, tem muita leitura técnica e tal. Como eu falei, eu devoro livros, mas muitos deles são técnicos. Porque eu preciso, né, me conectar com N coisas ao mesmo tempo. Então, assim, é muita leitura. Mas, assim, né, de literatura propriamente dita, talvez está faltando aí talvez seja um desafio. É importante acentuar isso para os profissionais de todas as áreas, né?
a literatura, especialmente a literatura ficcional mesmo, né? Como te oportuniza enxergar ou mesmo viver na pele de um outro, ela te proporciona a formação de sinapses diferentes. Então, isso que eu tinha falado anteriormente contigo, de uma entrevista recente do ministro Barroso, e eu falo dele porque é do meu universo, né? Que ele disse que o profissional de direito, que só sabe direito, ele não sabe nada. Justo por isso, em todas as profissões, hoje o profissional mais valorizado é o criativo, né? Aquele que experimenta e apresenta soluções diversas para problemas diversos, né? A literatura, essa ficcional, ela te faz desenvolver criatividade, né? Por isso, eu ia dizer, o criativo, né? Estimula o criativo. Por isso é importante mesmo para aqueles que precisam se capacitar tecnicamente, que reservem lá uma meia hora do seu dia para andar por outros caminhos. E isso vai, além de proporcionar prazer, obviamente, mas ele vai te ajudar no teu profissional, também abrindo outros caminhos da tua cabeça. Então, é muito importante. E a criação de repertório que a gente tanto fala, né, que é tão importante. Só utilizando esse gancho já da Horaci, tem um dado que eu acho interessante, o Ministério da Cultura faz uma pesquisa anualmente, né, com relação aos leitores, é um mapa dos leitores no Brasil. E me chama muita atenção que a última pesquisa de 2025, ela aponta que o número de leitores está caindo no Brasil, né? A gente está com 53% de não leitores. O que se considera não leitores? Pessoas que não leram nenhum livro nos últimos 3 meses. E aí a gente vê outras pesquisas mostrando que os jovens hoje têm dificuldade de entender, por exemplo, ironias, de entender metáforas. E eu penso, né, não sou especialista, mas penso que isso pode ter uma relação, uma vez que a gente perde ou que, melhor dizendo, que a leitura, ela nos traz uma capacidade de argumentação, de senso crítico, como nós falamos anteriormente, né? Tem aquela frase, acho que é do Wittgenstein, que mais ou menos assim, que o meu mundo é do tamanho do meu vocabulário, né? Então, assim, o repertório ele é muito importante para eu conseguir entender melhor as coisas, para eu conseguir ter esse senso crítico também. E a gente acaba perdendo isso se não lê, se não diversifica, né, aquilo que a gente consome. E isso é agravado também, eu penso, por conta desse nosso consumo tão grande de redes sociais, né, dessas informações mais superficiais, e a gente se pega. Quantos segundos? 7 segundos tem que dar o recado, né? E a gente se pega, às vezes, ali passa 1 hora na rede social que a gente não vê, e que é um tempo que poderia ter sido aproveitado de maneira diferente, né, com mais consistência, enfim. Vai lá, a rede social ela é bacaninha, mas é um consumidor de tempo assim precioso, né? Quando você se dá conta, né? Você não viu nada, não aproveitou nada e o tempo foi embora. E esse não volta mais, né? Então, trocar hábitos, vamos dizer assim, né? Trocar o hábito de ficar rolando tela por um livro. Começa por um livro menor, se dá para dar uma sugestão, né? Se um de 500 páginas é muito, né? Pode assustar, né? Começa com o menor, se puder até dar uma ideia assim, né? Exato, a gente vai evoluindo, né, dentro do clube. Agora a gente já vai completar aniversário de 5 anos, então eu já tenho previsto para ano que vem obras um pouco mais densas, assim, né? Mas isso foi um contínuo, né? Nós já estamos nos reunindo há 5 anos. Isso é um spoiler, tá, gente? Para o próximo ano. Mas, assim, até um dos nossos últimos foi um livro, né, que não foi foi um livro mais curto, embora denso, né? Mas foi um livro mais curto, então a gente tem também essas possibilidades. E só ainda desafiar os homens, né, sobre... o Clube da Capitu foi o clube originário, o primeiro que eu sonhei, enfim.
Mas depois, como tinha muita demanda reprimida, eu acabei tendo que abrir um outro, porque também tantos integrantes já vira uma aula, uma palestra, também não atinge o seu objetivo. E nesse outro, que chama Leitoras do 23, temos mais 23 mulheres. E são quase 50 mulheres lendo, e nenhum homem. Pois é. Estou incomodado com isso. Vamos começar um movimento aqui. Vamos lá. Homens, vamos ler mais aí, quer dizer, pelo menos mais literatura. Por que Capitu? Tem uma razão de ter puxado esse nome? Talvez eu fale, porque a Cris, quando entrou, já existia o nome. Por causa da personagem, né? E esse mistério que envolve essa personagem do Machado de Assis, né? E por conta disso, a gente colocou algumas personagens para escolha, né? E Capitu foi quase que unanimemente escolhida. Legal. Uma homenagem ao nosso Machado, né? E o de 23, o outro clube, tem... porque a 23 é a limitação, ou foi num dia 23? 23 é a limitação. Tá. E a gente normalmente se reunia no andar 23 de um edifício. Olha só. Por isso. Tudo tem história. Tudo. Mas tem é engraçado história, que a gente, né? às vezes, se apaixona por uma personagem também de um livro e a gente já quer mudar de nome. Já teve essa sugestão. Que já quiseram substituir a pobre da Capitu por outra. Tá. Mas aí isso fica livre se tiver que acontecer, ou daí Sim, cria-se outro grupo? Não, fica livre. Se eventualmente daqui a pouco a gente achar que deva mudar, a gente muda. Que legal, quase 5 anos. E teve muita rotatividade no grupo? Pouca. Que tem no Capitu Pouca hoje? rotatividade. Teve ingresso. Tá. Saída, poucas. É como eu falei, a pessoa passa por várias fases da vida, que eles também acentuou isso. E, então, às vezes, já aconteceu... Vai acontecer a terceira vez agora. A integrante gesta. E ela precisa de um tempo para criar filho. Né? O filho é exigente. Então, talvez seja um momento especial que deva ter uma suspensão dos trabalhos. Às vezes isso acontece. Né? A nossa última, segunda, que saiu para parir o seu bebê, já, olha, o nenê tem o quê? Sei lá, 7 meses, 8 meses. Não completou um ano ainda. E ela já está de volta. Então, circunstâncias especiais assim na vida de cada um, né? Outra integrante nossa foi residir em Portugal, mas ela está, né, com problema lá para regularizar a entrada e a saída, então ela volta, quando ela volta ela participa, agora ela está no Brasil. Então, acontece de circunstâncias pessoais da vida de cada um, né? Legal. Acho importante contar isso agora, antes que a gente esqueça, né, da nossa experiência de também ir ao local do livro, que é muito legal. A gente faz um caixinha, a mensalidade hoje é R$100, e esse dinheiro fica guardado para a gente ter experiências, né? E como a gente leu no ano passado, em novembro, a gente estava lendo Amor nos Tempos do Cólera, do Gabriel Garcia Marques. E parte desse livro, ou ele integralmente, agora também já não me recordo, foi escrito em Cartagena. E nós fomos lá. Nós fizemos a discussão do livro lá em Cartagena. Que bacana. Esse ano a gente vai ler em agosto Euclides da Cunha e os Sertões. E a gente vai em São José do Rio Pardo, onde tem inclusive a Semana Euclidiana, onde ele é comemorado todos os anos, e a gente vai fazer a nossa discussão lá.
Agora ficasse com inveja, né? Agora invejou homens, totalmente. Vamos lá. Porque é de fato uma imersão, né? Essa nossa viagem para Cartagena, acho que foi muito especial, porque nós inclusive contamos com um guia lá, especialista em Gabriel Garcia Marques, que nos levou aos lugares onde se Ele passava. foi o mediador, na verdade, né? Ou não? Também, não, a gente teve uma mediadora, mas ele fez um bom trabalho lá também, adiantou bastante o trabalho dela. E então, assim, né, a gente imaginar, poxa, aquela história que a gente leu, aqui era a casa da personagem, aqui era a escola onde a personagem estudou, enfim, é uma outra sensação, né? A gente realmente tenta mergulhar na história. Só fazendo um paralelo, nada a ver, mas assim, como eu consigo imaginar isso, né? Quando a gente visita um lugar, lá em casa a gente tem assim um desejo, e a gente está, à medida do possível, fazendo isso, de conhecer todos os municípios de Santa Catarina. Já estamos assim quase no 100º município. Olha. Mas ainda tem, né? E o que acontece? Quando ocorre alguma situação naquele município e a gente vê imagens e tal, desse, nossa, ali a gente viu, tinha tal coisa, papapá, faz essa relação, né? Associa de forma rápida do que você só vê a notícia e uma imagem e que não te diz muita coisa. Então essa imersão ao local, nossa, isso torna a experiência muito mais profunda, né? Então eu vou te acrescentar uma coisa, vai te deixar com mais inveja. Nem sei se eu quero ouvir. A gente criou uma série no clube que chama Cactus pelo Mundo. Então, eu peço sempre que quando qualquer integrante viaje, seja lá dentro do Brasil, fora do Brasil, escolha já de antemão e coloque na sua mala um livro de um autor do território. Então, a gente acaba com isso se aventurando por também autores e lugares que a gente não leria, né? Que é também, eu acho, uma experiência muito rica também. Recentemente eu voltei, por exemplo, de uma viagem ao Vietnã e ao Camboja. E com certeza no que vem teremos um autor cambojano. Veja como isso é rico, né? Aí a gente aproveita para fazer um vídeo de lá no local, para a época que for lido esse livro, tu está mostrando um pouco do país ou da cidade, enfim, do autor, né? Mais um spoiler pro ano que vem do cambojano. Não saiu ainda o calendário do ano que vem, né? Não. Então... E é muito interessante. Nós temos para o ano que vem. Não, para esse ano teremos ainda o Alto da Compadecida, que é de uma série da Cactus pelo Mundo. Ano que vem já temos agendado, então, uma autora da África do Sul, um espanhol, uma belga e o cambojano. Olha. E, quando, né? Quando que eu... se ele não for muito comercial, esse livro, quando que eu vou na livraria e vou pensar, vou escolher um autor cambojano? Jamais, não é? E assim a gente acaba... E é interessante porque da reunião tu sai com muita bagagem sobre aquele país também. Sobre o contexto histórico dele, sobre a geografia, sobre a cultura, os costumes. Então não é só a história, não é só sobre literatura, é sobre tudo que isso carrega, né? Pergunta. Cada integrante é responsável em adquirir o seu livro? Sim. E o que faz depois com o livro? Tem uma estante em casa? Distribui? Isso acaba se tornando um problema, né? De espaço. Cada uma decide. Hoje a gente lê muito no Kindle também, né? Então acaba não armazenando lá os livros. Cris, eu não sou do Kindle, não. Mas é que tem alguns assim, né? Que tem uma capa bonita, que isso aqui a gente faz questão de guardar, ter, né? De guardar. Mas eu também, até pela minha idade, achei que eu resisti bastante ao Kindle. Mas
por conta da aposentadoria e a possibilidade de viajar um pouco mais, eu acabei me adaptando bem ao Kindle também. Isso que o meu modelo é bem antigo, hoje tem muito modernos e não é um aparelho caro, sabe? E o livro é muito mais barato. Sim. Então, a gente se acostuma. Como diz a Marina Colasanti, a gente se acostuma com tudo. A gente se acostuma. Que legal. A minha cabeça era do tudo físico, né? Imagina. Mas é que eu tenho uma biblioteca que às vezes a minha esposa diz: quando é que tu vai ler esses livros de novo, né? Diz, tem aquele apego emocional, assim, mas Sim. aquele ali, né? Eu tenho, na época da pós, assim, tem uns livros lá muito Às vezes está antigos, todo né? marcado, né? Não, Como eu esse tenho aqui. alguns de 1800 e pouco que, né, fundamentaram minhas pesquisas, então dá um certo, sabe, né? Sei. Estão bem amarelados já do tempo, Sei. mas, enfim, era mais curiosidade mesmo, né? E daqui a pouco as bibliotecas das escolas estão recebendo esses físicos que já passaram aí, né? Mas era mesmo assim, então cada uma é responsável em ter talvez o seu seja uma exemplar, ideia, né? A gente inserir um mês de coleta para quem quiser entregar e aí a gente doar para bibliotecas, para escolas, enfim. Até me ocorreu Talvez outra seja coisa, uma daqui ideia. a pouco trocar com algum outro clube que não está com muitas ideias de Sim. livros, né? A gente já leu isso aqui, ó. É uma ideia. Enfim, mas aí é muita logística também, aí tem que ter bastante participação. Calendário, então, ele é estabelecido Anualmente. para um ano. Quer dizer, agora já estão trabalhando para o calendário do próximo. Vê-se quantas coisas já estão elencadas, né? Várias leituras já estão elencadas. Se a gente continuar a conversa, a gente já vai ter logo todos os meses aqui também, né? É só catalogar. Mas é importante, né, essa organização, porque daí também a pessoa ela tem aqui o compromisso de estar com o livro lido até na reunião, mas Sim. se ela lê, for antecipando, depois é só uma passadinha e está tudo certo, né? Normalmente a mediadora, elas são muito caprichosas. Normalmente a mediadora lê meses antes, já está com o livro lido, né? E eu acho importante que, para a organização mesmo, às vezes tu quer aproveitar uma oferta, uma promoção na livraria, enfim, tu já sabe que nem material de escola, né? E o calendário também eu acho muito importante. Modificar uma data é um problema, né? Porque tu nunca vai poder contar com todo mundo. Nessa eu não posso, né? Então, a gente já um ano antes está com todo o calendário fixado, é melhor para a pessoa se organizar. E a gente tem profissionais muito ativas ainda, né? Que tem agenda, enfim, que é difícil depois modificar uma data e se encontrar ali, né? Por isso, todos os anos a gente se reúne sempre na primeira quinta-feira de cada mês. Aí já bloqueia. Aí a gente já tem essa data lá no calendário, não marca nada, né? E bloqueia para o clube. E como é uma reunião mensal, né, se às vezes tem algum outro compromisso, você consegue né, reagendar também. Não, eu acho isso extremamente positivo, fazer essa... Agora, né, você estava falando da questão de ver alguma oferta, promoção. Existe provavelmente a troca também. Encontrei tal livro, e isso se compartilha também no grupo, né? O grupo de WhatsApp, imagino, seja bastante ativo. Sim. Com indicações, né, de outras literaturas. Isso é interessante. Que não fica só limitado, né, ao encontro, mas tem toda uma dinâmica. E o que é muito... Aliás, tem o Instagram também, né, que é bastante dinâmico, que eu dei uma espiada lá. Tem. Achei muito legal. A gente tá investindo mais tempo no Instagram ultimamente, né?
Mas o que eu acho que é muito bacana no clube, e acredito que nos outros seja da mesma forma, é que a gente acaba estabelecendo uma conexão maior do que essa, né, da literatura, mas a gente acaba construindo laços, amizades, muitas já se conheciam antes do clube, né? Eu conhecia poucas das integrantes antes, mas a gente acaba estabelecendo uma conexão muito forte, assim, e sabe, aquela coisa de compartilhar, de falar da vida, quando a gente vê ali, a gente tá envolta num círculo, assim, de muito afeto também, sabe? Além da paixão pela literatura, a gente compartilha também outras coisas, os momentos da vida, enfim, isso é muito legal também. Tá, agora bateu uma curiosidade aqui. Tem um momento gastronômico, tem um momento, vamos chamar, novidades, e depois tem um momento... Debate. O momento novidades é aquele de compartilhar as coisas. Eu acho que isso vai permeando, né? Toda a discussão. Durante o jantar, assim, a hora que chega, tu comeu uma entradinha, daí tu já aproveita para pôr as novidades em dia ali. E no próprio grupo de WhatsApp, né? A gente acaba se comunicando bastante também. Legal, bateu uma invejinha aqui de novo. Tô saindo aqui, Pedro do céu. Vou ter que tomar mais um café depois. A ideia, por exemplo, do Instagram é muito essa, né? Fomentar a criação de outros clubes, causar inveja mesmo, para que outros clubes nasçam, né? Mas entenda que é uma inveja gostosa. Sim, claro. Sim. Eu acho que no sentido de incentivar, né? Ela é positiva, né? Não é uma inveja... Sair com vontade, eu também quero. Tem que acabar com isso aí. Não, pelo contrário. É interessante também notar que do próprio clube, da Capitu, já saíram outros dois. Que é o de Adorim, da Sandrinha, que saiu, e mais um outro, Academia do Livro. Né? Então, essa ideia do Instagram, principalmente, é fomentar isso. Olhem o que pode ser feito, né? Cada um vai fazer de acordo com o seu desejo, enfim. Mas olha o que a gente está fazendo, olha o que dá para ser feito dentro da literatura, né? Essa foi a ideia de a gente publicizar muito isso, né? Expor, inclusive, as nossas casas, enfim, para esse objetivo, né? Olha aqui, ó. É legal, tenta porque é bacana. Eu acho isso maravilhoso. Então, mesmo. Estás convidado a participar um dia lá para conhecer, né? Vamos... Tá até dando uma coceira aqui para conhecer, porque assim, vamos lá, você... Tô pensando assim, né? Participa uma vez, entende como é a dinâmica e replica depois, né? Acho que é uma questão... Acho que vocês têm que abrir uma segunda sessão no mês, só assim para quem quer experimentar aí uma coisa mais... nós vamos aleatória. Sábado, aliás, ou uma vez por ano, sei lá, né? Alguma coisa assim, já talvez. Já fizemos uma reunião aberta. Com o Grande Sertão Veredas. Trouxemos um professor, daí gaúcho, né? Numa mediação mais técnica, assim, né? Foi muito legal também. Este sábado, por exemplo... Nós vamos ter uma autora local, a gente vai tomar um café da manhã com ela, para ela falar um pouco do livro, a gente explorar ela, sabe? Também é possível, a gente está sempre pensando novidades. Que legal. Antes falou-se muito da questão gastronômica, né? Sempre com um olhar para aquele livro que está sendo... Temático, né? Mas... avança para outra questão, como vestimenta, caracterização... O céu é o limite, meu amigo. O céu é o limite. Então, conta uma experiência que vocês tiveram. Se teve alguma Drácula. Com essa... Sim, do Drácula. Nós fizemos uma noite... praticamente um Halloween. Praticamente um Halloween. Elas cobram também, sabe? Por exemplo... elas queriam muito uma
reunião Halloween, assim. Aí eu inseri Drácula. Em outubro, né? Em outubro, e foi feito num pub irlandês, né? E foi muito legal. Estávamos todas A caráter. lindamente caracterizadas. Tá no Instagram, não? Foi muito. Tá no Instagram. Tá no Instagram. Então, já vamos dar o serviço do Instagram aqui, então, para quem tiver curiosidade de dar uma olhadinha. Qual é o Instagram? Sim, é o Clube da Capitu. Clube da Capitu. Tá. Já dá uma espiada lá para ver Exatamente. como foi. E aí depende da mediadora, né? Mas às vezes ela pede para as pessoas virem caracterizadas, outras não, enfim, mas normalmente algum elemento ali tem no figurino, na decoração, né? A gente tenta... falando da gastronomia também, outro ponto interessante é que às vezes o livro traz muito, né? O que os personagens comiam, o que era preparado. E aí a gente tenta reproduzir aquilo que está no livro também. Né? Um exemplo, Horaci, no Zorba grego, lá do... Kazantzakis. Kazantzakis. A gente reproduziu, né? Esse foi o teu, né? Foi. Foi reproduzido alguma coisa do que aparecia no do livro, que ele comia, do que eles comiam, né? Então a gente tenta buscar esses elementos também. Eu estou só viajando aqui. Imaginando assim. Mas é legal porque a experiência vai além do texto, né? Vai. E assim, eu sou muito do visual. Né? Às vezes ler é uma coisa, mas se eu vejo o quadrinho, aquilo parece que dá uma conexão diferente com o que está escrito, né? Eu acho que as editoras agora também estão se abrindo para isso, para essa tua necessidade. Não vou fazer propaganda aqui, mas enfim, é uma editora que eu gosto muito, é a Antofágica. E ela ilustra. E são artistas plásticos, ela empolga, são edições lindas com ilustração. E elas estão, assim, porque com os novos leitores, acho que estão perdendo talvez um pouco de espaço para o físico, né? Mas eu não tenho bem noção disso. Então, talvez a capa, olha o que a Cris falou antes, algumas edições, tipo essas, a gente guarda. Então, talvez a capa, a ilustração, seja um modo de também trazer o leitor para o físico, né? Deixar o leitor no físico. Ele achar vantagem ainda em manusear o livro, né? Um dos primeiros... para mim foi muito significativo ler as Crônicas de Nárnia, lá em 1900 e bolinhas, onde tinha a ilustração. Né? Ainda que eram meio que só uns rabisquinhos, mas estava lá, mas aquilo te transportava para dentro do ambiente todo, do armário, Sim. Né? Toda essa questão. Então, por isso eu digo assim, para mim é importante ter alguma ilustração, porque aquilo te conecta mais com aquilo que está escrito, né? Assim como, por isso eu perguntei, né? Estar a caráter e a própria gastronomia, isso tudo te coloca dentro daquele contexto, né? E realmente, para mim é visual, daqui a pouco para alguém outro é o sensitivo, né? O gustativo, enfim, né? Como a gente pode... E aí, explorar todas essas possibilidades, certamente o ganho pessoal, eu imagino que vai ser muito maior, né? Aqui eu só estou supondo, né? Porque eu não participo de clube, mas assim, a partir da minha percepção e da nossa conversa, que me parece que é muito isso. Né? Perfeito, quando a gente consegue explorar os outros sentidos, né? A gente consegue essa imersão maior também, se sentir dentro da história. Isso é bem, bem importante. A gente tenta fazer isso também na medida do possível, né? Que legal. Um exemplo, por exemplo, esse livro que a gente leu da Noruega. O autor, ele inclusive foi agraciado com o Nobel em 2023, né? E ele se passa... toda a história se passa e tem relação com o fiord. O fiord é um elemento geográfico e uma das integrantes me ajudou com isso, a Ana Carolina, que é feroz com essa
tecnologia de imagem, assim, sabe? Ela fez uns cartazes enormes, assim, falando sobre a Noruega e apresentando o fiord para a pessoa entender, né, o que é esse tal desse fiord. Foi ótimo, excelente. O apelo visual é fortíssimo, né? E aqui esse é um exemplo que, assim, quando a gente lê o livro, eu pelo menos tive essa sensação, eu sentia frio ao ler o livro, porque ele descreve muito essas cenas, né? Sim. Dos fiordes, do frio, aquele clima ermo, enfim, a gente tem essa sensação. E a Horaci que fez a mediação desse, ela colocou o ar-condicionado geladíssimo. Não, eu queria uma experiência, que ela tivesse uma experiência sensorial. A gente com mantinha. Delas sentindo aquele frio que ele sentia, entende? E fui atrás, liguei o ar-condicionado no máximo e mais ainda fui atrás de ventilador, porque tinha vento escuro, né? Apaguei todas as luzes para elas realmente sentirem o que a personagem sentia, né? Pelo relato da Cris, acho que funcionou, né? Foi. Que legal. Olha só, eu vou abrir agora só um espacinho, porque a gente combinou uma palavra-chave. Eu vou falar a palavra-chave agora para você que está nos assistindo. Registra aqui no chat a palavra literatura, é a palavra-chave desse episódio. Agora nós não vamos mais repetir ela, tá? Lá no final eu vou lembrar que existe uma, mas literatura, registra, porque vai concorrer depois a um brindezinho aqui do podcast. Fecha parênteses, agora voltamos para o livro da experiência do frio. E eu estou vendo que está cheio de marcação esse livro, é porque são os pontos principais que precisavam de destaque. Pontos que me tocaram, né? Eu acho que antes tu falaste sobre... Posso só levantar o livro um pouquinho? Só sim. É Jon Fosse, esse autor, norueguês. Cheio de marcações aqui, ó, né? São todas as anotações aí que chamaram a atenção. Legal. O que a gente falou há pouco de uma pessoa que conhece... do guia lá em Cartagena que sabia sobre o Gabriel Garcia Marques. Importante dizer também, e ontem, inclusive, nesse curso de mediação que eu estou fazendo, a professora cita isso, que ela participou uma vez, ela foi convidada para ser mediadora num clube e tinha lá uma participante que era pós-doutora no autor. Ela disse que ela já se arrepiou, assim, né? Pensou, meu Deus, ela vai dar uma palestra sobre o cara, né? Mais que isso, depois ela colocou como isso importa pouco. Na verdade, o que importa para o autor e para o livro e para ti próprio é o que tu tira daquele livro para ti, no que ele te tocou. Então, um pouco importa se tu tem conhecimento técnico ou não sobre o autor, sobre a obra, sobre a maneira que ele escreve, porque tudo que se pode imaginar sobre um autor e obra se estuda, né? O que importa é a tua chave de leitura, o que aquele livro te proporcionou, o que tu trouxe para a tua vida dele, de que maneira ele te tocou. Isso que é o importante, né? Por isso, tantas diversidades num clube, de profissões, de formação, de tudo. Por exemplo, na próxima reunião, eu vou levar uma mascote. Assim, ela tem 15 anos e a menina lê horrores e está super interessada, então eu vou levar ela convidei ela para ela ver como funciona a dinâmica, se ela vai se interessar ou não, né? Então, nós temos uma menina de 15 e uma integrante de 70, né? Então, pouco importa idades e formação e conhecimento técnico sobre literatura, eu mesmo não tenho, né? O que importa é como o livro te afeta. Isso que é importante. E dá para aprender com o outro, né? Muito. Porque muito. A sua percepção foi uma diferente da Cris, mas complementa. Porque de repente aquele ponto não te chamou atenção, mas
por conta dessa troca, eu vou considerar aquela situação como, né, apropriar para si próprio, né? Isso é muito importante o que tu falaste agora, que não só, né, por conta das diferentes formações ou profissões, mas também das diversas histórias de vida de cada uma das mulheres que estão lá, né? Então isso nos traz também essas visões diferentes, esses pontos de vista diferentes e que acaba sendo enriquecendo muito a discussão, né? E como eu comentei antes, assim, eu não sei se agora eu não me lembro se eu tinha comentado contigo antes da gente começar aqui, ou se eu cheguei a falar, mas a gente acaba muitas vezes assim, mesmo que o livro que não tenha nos tocado tanto, que a gente não tenha achado tão bom, né? Às vezes a gente, pela vivência ali de uma das integrantes que fala, poxa, mas isso me tocou por isso, né? Porque aconteceu isso comigo e a personagem passou por algo parecido, por uma situação parecida. Então a gente acaba entendendo de outra forma também, né? Isso, aí o ler por ler não vai te trazer Exato. essa percepção, né? Meu amigo, se ele me ouvir, reveja-se 50. É um bom número. É um bom número, né? Se não é só para cumprir um desejo, né? Enfim. Poxa, gente. Sabe quanto tempo a gente está conversando? Passou rápido, eu sei que passou rápido. Temos quanto já, Pedro? 1h05. Viu? Assustou uma hora. A gente fala bastante. Mas passa rápido. Agora né? você imagina 22 mulheres falando assim. Imagina. Então, aquelas 3h30, 4 é pouco, né? Sempre é pouco. Sempre é pouco. Mas assim, às vezes a gente começa às 7 da noite e vai até 1h da manhã, né? Tem vezes que rende mais. E é aberto, todas podem falar. Todas. Não Só não tem- fala quem não quer. Tá. Se não quer falar também, tudo certo. Tudo Só certo tem- também. Não, ok, porque às vezes, sei lá, talvez não foi a preferência do livro, daí tá. Vou Mas às vezes- ficar mais reservada, sei lá, né? Às vezes vale dar uma puxadinha, né? Esse também é o papel da mediadora, assim. Às vezes vale dar uma puxadinha. Olha, e fazer uma pergunta meio direcionada mesmo. Olha, o que tu achou sobre isso? Enfim, vale. Às vezes a pessoa não fala de timidez, né? E estimulada, provocada, ela acaba falando. Às vezes o que acontece também, a mediadora pede para a gente já levar alguma frase, algum trecho do livro que marcou, então cada uma pode compartilhar, né, uma palavra, alguma coisa que a marcou nesse livro, justamente para estimular essa participação de todas, né? Então daí a gente fala uma frase e todas falam sobre aquela frase, não, realmente isso me marcou por conta disso, isso também achei interessante. E aí acaba estimulando também um pouco mais a participação. Legal. Mas normalmente acho que são todas bem participativas, São. né? Tá com uma pergunta agora na cabeça, ela fugiu, mas ela vai voltar. Ah, sim. Cris, tem algum livro que te marcou mais nesse período todo que você participa? Olha, os livros me marcaram, muitos me marcaram de formas diferentes, né? Eu vou falar de um que é o Palestina, que foi o que eu mediei, até hoje foi o único livro, né, que caiu para minha mediação, que foi um desafio muito grande, que é um assunto muito complexo, né, que tem vários lados. Então, nesse livro eu realmente tive que mergulhar, fiquei meses estudando ali, li muito a respeito dos dois lados, né, enfim, da Palestina, de Israel. Fui ver vários autores, fui buscar para conseguir ter uma visão imparcial, vamos dizer assim, né, para entender o autor e para entender outras perspectivas também. Então, para mim foi um desafio muito grande, por isso me marcou bastante, assim, que foi um livro que eu realmente tive que me debruçar para conseguir levar uma discussão um pouco mais abrangente. Legal. Tem algum? Ou alguns, não sei, né, dona Aracy? Vai que... Um é difícil falar, mas o livro da vida, para mim, talvez até hoje, meu livro da vida seja Moby Dick. E que a maioria
achou maçante, assim, até porque é grandinho e ele fala muito sobre baleia, né? Muito, tu acaba conhecendo tudo sobre baleia. Mas, embora o livro tenha lá 400, sei lá, acho que 400 páginas para mais, umas 3 passagens, para mim, valeram todo o livro. Moby Dick é o meu livro da vida até hoje. Muito bom mesmo. Legal, e cada um vai ter o seu, né? Claro, né? Óbvio. Não. Mas é importante, claro, alguns marcam a gente mais, né? Em relação a outros, né? E podem ter vários que são... Outro que é muito... Só mais esse eu vou falar. Quantos quiser. Que que ele veio numa série Capítulos pelo Mundo e eu tive lá na Grécia, em Creta, na terra dele, do Nikos Kazantzakis. Até já sei falar certo. Eu ainda não aprendi a falar esse nome. E a maioria das pessoas, quem não, quer dizer, dos mais velhos, né? Quem não ouviu falar do filme Zorba o Grego, né? É o livro que inspirou o filme, né? É um livro filosófico maravilhoso. Muito bom também, muito bom. Que legal. Ô Cris, tu falasse um negócio agora que eu fiquei pensando. Normalmente o autor ele imprime a sua assinatura, inclusive de perspectivas, né, em relação a determinados assuntos, né? Quando tu fala pesquisar, tentar entender 2 lados, isso ajuda também a não ter esse viés de só naquilo que o autor tá falando, né, para entender todo o contexto, né, entender o que envolve, né, ou por que ele está falando determinadas coisas, né? Eu acho que isso é importante, pelo menos quando a gente vai atrás de alguma fundamentação teórica, a gente tenta sempre explorar ao máximo para conseguir entender quais as vertentes, tudo que tem, para daí, né, direcionar um entendimento de um determinado autor, né? E eu acho que especialmente quando é uma história sobre a realidade, né? Quando não é uma obra ficcional, como eu citei o exemplo do Palestina, que é um livro no gênero de jornalismo em quadrinhos, né? Então é uma reportagem, é um material jornalístico, por mais que tenha essa pegada da ilustração e dos quadrinhos. Então, nesse caso, quando a gente está falando de um problema, de uma situação real, acho que é importante a gente ter essa visão um pouco mais ampla, né? E de fato, nesse livro especificamente é a visão de um lado, né? Que o autor passa a visão de um lado. Mas mesmo quando são obras ficcionais, assim, como o Horaci já comentou também, é interessante a gente entender, né, o contexto do local. Às vezes, a época, a gente lê um livro que a gente olha, meu Deus, mas como tratavam as mulheres, como a sociedade era machista, como era... mas assim, era normal naquela época. Isso, né? Às vezes as expressões que o autor usa, a gente pensa, nossa, mas se isso fosse hoje... Só que era algo considerado normal, eram os costumes da época. Enfim, então é importante a gente ter essa contextualização histórica também, muitas vezes, para conseguir compreender o que o autor quis passar, né? Aí o espaço de liberdade dentro de um clube, né? Que você pode abordar isso sem ser cancelado, Exato. né? Porque hoje em mídia, em rede social, não dá para abordar muita coisa, né? Quando envolve justamente essas questões que em épocas diferentes era, vamos lá, normal, mas assim, era o que se fazia na época, né? Hoje era condenável. Normalizado, né? Exato, Enfim. Gente... Tá. Antes de terminar, se eu não falar desse livro, eu vou me sentir muito penalizada. De não ter falado de nenhum brasileiro, imagina, né? Eu vou falar de um cara genial, que eu não sei como é que... né? Aliás, a gente tem vários autores brasileiros que eu não sei como não receberam Nobel, né? Mas Grande Sertão Veredas é o livro do nosso grande Guimarães Rosa. É um livro excepcional também. Excepcional. Então, só para registrar, porque eu ia ficar muito penalizada se eu não falasse dele, né?
É verdade. E nós lemos muitos autores brasileiros também, muitas mulheres autoras também. Eu procuro, assim, mesclar um autor estrangeiro com um brasileiro, né? Um brasileiro, um estrangeiro, um brasileiro, um estrangeiro. Ficção, não ficção. Eu procuro mesclar bastante. Para o clube, mas fora o que tem de indicação também, que daí Exato. vai rolando também, né? Gente, que legal, tô saindo assim provocado. Eu diria. Era essa a ideia, né? Mas para entender um pouco como é o funcionamento, né? Claro, cada um pode ter um funcionamento diverso, mas assim, entender como funciona o Clube da Capitu e com isso ser também uma inspiração para a criação de outros grupos, né? Seja de mulheres, seja misto, seja só de homens, enfim, né? E para a gente ir assim para o finalzinho, eu queria assim pedir que vocês deixassem uma mensagem para quem nos acompanhou até aqui, uma mensagem final. Pode ser um puxão de orelha, pode ser um elogio, um abraço para a família, enfim, fiquem bem à vontade, né? Acho que é o momento assim de para a gente finalizar e dando encaminhamento para o final do episódio. Tá? Bom, se eu fosse deixar uma mensagem, acho que seria no sentido de estimular mesmo as pessoas, né, a se interessarem pela leitura, a se aventurarem, a se provocarem para conhecer coisas novas, autores novos, e começar às vezes por não precisa ser um livro, né, deste tamanho, pode ser uma leitura mais simples, mas buscar outras alternativas que não só as redes sociais, que não só a internet, mas buscar passar o seu tempo de uma maneira mais proveitosa com a literatura também, né? Legal. A minha não pode ir em sentido diverso, né? Absolutamente. Então, eu ia dizer que experimentem 5 minutos. Vão a 10 minutos. Até chegarem em 30 minutos. Né? Impossível que a gente não consiga 30 minutos do dia para sentar e ler algumas páginas. Tentem, só tentem. Agora, quem sabe no início não é hora de escolher uma grande obra, enfim, vai no teu gosto. Vai no teu gosto. O que eu gostaria de conhecer, enfim. E dediquem no máximo, eu falo por mim, para eu vencer o livro no mês, eu não uso mais do que 30 minutos por dia. Não é necessário mais do que isso. E aventure-se. Tu nunca está sozinho se tu tem um livro na mão. Né? E se puderem, se forem do tipo que lê em Kindle, lê em celular, melhor ainda. Às vezes a gente espera, sei lá, na fila do banco, né, nos mais variados, no consultório médico. Tenham um livro consigo e aproveitem naquela hora para dar uma lidinha. Na viagem de avião. Os benefícios serão enormes, isso eu posso assegurar. Enormes. Tu vais se tornar uma pessoa mais interessante. Para ti poder conversar, para ti ter o que falar com o outro, para ti ter troca com o outro, tu tem que ter repertório. Então, se por nada, se no início para não gostar, para te tornar uma pessoa interessante, leia. É muito importante. É um caminho excelente. E estimular as crianças também, né? Acho que isso é super importante. Então, pais estimularem as crianças a esse gosto pela leitura. Leiam ler para com elas, né? Com elas e para elas. Eu nunca me esqueço da minha pequena não, a minha mais velha. Eu fui muito caprichosa. Eu fui uma mãe muito caprichosa com ela, porque eu queria que ela gostasse de ler. Então eu li, chegou uma altura, ela estava com 9 anos, eu disse, agora eu acho que eu tenho que deixar ela ler sozinha, porque senão ela vai acabar não pegando o hábito, né? Ela disse, mãe, leia para ela o quanto tu puderes. Enquanto tu puderes, leia para ela, que é um benefício. E aí demorou um tempo, eu pensei, a estratégia não deu certo. Ela não curte ler, ela não deu certo.
E ela hoje está com 23 anos. Sim, agora ela lê. Ela lê bastante. Ela lê, inclusive, na língua original. Ela curte ler. Então, deu certo. Deu certo. Com certeza. Vale a pena. Mas ainda que não tivesse desenvolvido o hábito de leitura, mas aquela experiência, isso Já ficou, valeu, né? Valeu. Certamente. Poxa, que bate-papo legal. Tô assim, como eu falei antes, provocado. E foi uma honra pra gente, né? Eu, em nome de todo o clube, te agradeço imensamente pela oportunidade de fazer chegar a muitas pessoas, né? Essa nossa iniciativa, esse gosto pela leitura. Enfim, foi ótimo. Muito obrigada. Que legal. Agradeço mais uma vez, tá? E vamos deixar as arrobas Clube da Capitu. E como encontram vocês nas redes? É fechado? Não, eu tenho um Instagram aberto, que é o Cris _SOETHE, que é meu sobrenome. Cris SOETHE _comunica. Cris SOETHE _comunica. Dá para divulgar também da senhora? Tem aberto? O meu é fechado, mas, enfim, pode pedir autorização que, de repente, eu abro. É @Horaci, como se escreve, HORACY, _Souza, com Z. Legal. Quero agradecer demais. Imagina, a gente que agradece. Foi bem especial. Deu para aprender um monte de coisa. Com certeza. E, enfim, daqui a pouco está no ar, tá? Desejo maior sucesso, que essa experiência ela se multiplique, né? Que novos grupos surjam, né? Que esse episódio ele seja inspirador também para a criação de novos grupos, tá? Muito obrigado. Tomara. Obrigada. Nós que agradecemos. Legal. Para você que nos acompanhou até aqui, não esquece, tem uma palavrinha-chave em algum momento aqui do episódio. Volta uns minutos, aí você vai encontrar ele. Deixa registrado para concorrer ao presente aqui do podcast. E, novamente, não deixe de curtir, de compartilhar e comentar esse episódio. Também os demais que trazem muita inspiração para todos nós. E a gente se vê no próximo. Até!